Mais do que potência, o novo ZenBook S13 OLED é, segundo a empresa, uma peça de arte extremamente compacta e com um projeto sustentável. Esse notebook aqui é a evolução de uma linha que eu usei por bastante tempo, anos atrás, e que me interessa muito, porque consegue ser mais eficiente do que o anterior. Hoje eu tô com ele dentro da caixa para abrir junto com vocês e depois dar um pouquinho mais da minha opinião sobre esses últimos dias de uso. Vamos lá? E se você gostar, tem links na descrição. Comprando por lá, vocês nos ajudam a trazer ainda mais vídeos pro canal, como esse daqui, tá? Tem também a opção de você dar uma olhada no nosso grupo do Telegram, que tem muita oferta todos os dias, e também o comparador Escolha Segura, nossa extensão e aplicativo Android que te permite comparar preço, testar cupom e ainda criar alertas para sempre pagar mais barato. Tá tudo aqui embaixo na descrição e vamos pro vídeo. A minha ideia de trazer esse notebook aqui para a mesa de unboxing é porque nesse ano a intenção da ASUS é um pouco diferente com esse modelo aqui que é o ZenBook S13 OLED. O que eles querem fazer é um notebook mais sustentável, com uma pegada mais interessante tanto no design quanto nas texturas dele e, claro, mais eficiente do que o ano passado. Esses pilares aí são super importantes e é algo que me pareceu que ele está conseguindo. Então, vamos começar a abrir essa caixa e logo já dá para você perceber que tanto o papel aqui da própria caixa quanto onde você pega são de itens reciclados. Então, pelo que parece, a estrutura desse notebook, ela tem peças recicladas que conseguem eliminar a pegada de carbono dele. Pelo que eu entendi, metade dele... Não é que metade dele não tem pegada de carbono, mas eles conseguiram reduzir em 50% isso. Aqui na caixa, nós basicamente temos outra caixa, que é a do notebook em si, o carregador aqui do lado, mas isso daqui que tá vindo junto com ela é algo muito legal que eles já andam aplicando desde alguns anos atrás. Então, deixa eu colocar aqui na mesa para mostrar melhor para vocês. Eles falam que essa caixa é sustentável porque você consegue reduzir, como eles falaram lá, nos materiais do celular, você consegue reutilizar. Então, esse pacote aqui que foi usado anteriormente vai virar um stand para você conseguir colocar o notebook e inclinar ele, e depois dá para você reciclar. Essa parte eu não tô com nenhuma informação aqui no momento. Então, eu vou separar essas duas partes aqui para depois usar e mostrar para vocês. Nessa daqui, só para a gente tirar da frente, nós já temos o carregador, é um carregador de mais de 60 watts, eu não lembro se é 65 ou se é só 60. Olha só, são 65 watts mesmo, e o tamanho desse carregador já mostra qual que é a intenção desse notebook. É ser pequeno, é ser compacto, é funcionar em qualquer lugar. Então, vou tirar também essa caixa da frente e a gente vai partir direto pro notebook, tá? Eu adoro a forma como esses equipamentos da ASUS chegam, eu gosto bastante. E já tem um spoiler aqui na caixa, tá? Dependendo de como você vê, ó, tem algumas linhas aqui que trazem o design do próprio notebook. Então, vou tirar ele daqui. Legal, ó. Temos algumas informações importantes que eu já vou passar com vocês. Mas primeiro, olha só esse carinha aqui. Essa tampa dele é com material em cerâmica, ó. E essa parte aqui do topo, essas linhas, são em relevo. Esse notebook é muito fino mesmo e ele pesa perto de 1 kg. Então ele é super pequenininho, super leve, é para você utilizar em qualquer lugar, é para ser um equipamento realmente muito portátil. Aqui na caixa nós ainda temos uma informação importante para você configurar o notebook corretamente, ligado na internet. Tirando essa parte aqui, nós temos alguns manuais, ó, o guia de usuário e o Warranty Card, ou seja, a garantia. E aqui embaixo tem basicamente esse papel que, segundo eles, ó, eu tinha lido errado, é glue free, mas eu tinha lido gluten free, eu achei que era até uma piadinha. Mas não era. Vamos partir pro notebook, porque tem muita coisa legal. Depois eu arrumo bonitinho para devolver para a marca, tá? Para quem não sabe, geralmente a gente recebe isso daqui via empréstimo, então tem que deixar certinho para a próxima pessoa. Mas o que importa desse ASUS ZenBook é que ele tem algumas configurações um pouco diferentes de outros modelos do mercado, tá? Para começar, é aquilo que eu falei, ó, ele tem 10.1 milímetros, ou seja, ele tem 1 centímetro e um pouquinho, tá, de altura. Ele tem um peso de quilo, o que é realmente muito pouco, e daí começam as outras características importantes dele. A tela OLED de 2.8K, uma bateria um pouco maior, as conexões que eu vou passar, câmera infravermelha, resistência a nível militar, também é bem legal. Ceramização por plasma, que é essa parte aqui, ó, que a gente tem no topo dele, que tem realmente uma pegada muito legal, porque você sente que a textura é diferente, ela não é totalmente lisa.
E para fechar, nós temos os materiais reciclados, que são esse último item aqui, que eles geralmente estão falando. Então deixa eu pegar ele aqui na mão para começar a mostrar esses detalhes, que é algo que eu realmente queria fazer junto com vocês nessa forma de unboxing, porque tem muita coisa interessante nele. Para começar, ó, mesmo sendo tão fino, a marca conseguiu colocar HDMI nele. Então é uma técnica que eles conseguem fazer, não sei porque outras marcas não fazem, e isso facilita você não ter que ter um dongle adicional. Eles comentam isso sobre reciclagem. Você ter uma entrada que não te exige ter outro produto também é questão de reduzir. Aqui na lateral, no entanto, nós temos duas entradas USB-C, então se você precisar de alguma conexão a mais, dá para também colocar. É só que geralmente a principal utilização é para adicionar um HDMI. Do lado esquerdo, ó, temos a entrada P2 e mais um USB normal, que pode servir para muita coisa. Eu, aliás, vou jogar alguns joguinhos aqui com vocês e ela já vai ser de bom uso. Quando eu abri o notebook a primeira vez, foi onde começaram as minhas principais surpresas. Faz um tempo que eu não estou utilizando o notebook da Asus, eu não testei os últimos, mas olha só, eu abri aqui e ele levantou bastante. O ângulo para conseguir utilizar tá muito melhor do que antes. Isso porque ele tem essa levantada aqui na lateral, que era menor e que vem crescendo a cada ano. A dobradiça que eles investiram aqui tá bem mais avançada, muito mais resistente. E olha, eu acho que essa inclinação aqui tá realmente perfeita para usar um notebook como esse. A segunda coisa que eu posso falar é justamente o trackpad, que aumentou em 9,5% perante o último ano, então cada vez mais ele está aumentando, e tem também a tela OLED, né? Essa tela OLED aqui é incrível e eu já vou passar por ela. Primeiro eu quero só falar um pouquinho do teclado, tá? Esse teclado, apesar dele parecer bem baixo, as teclas percorrem um pouco mais de espaço do que eu achava que elas iriam percorrer, então elas vão super bem. O que ajuda é porque eles rebaixaram o teclado um pouco, e daí isso faz com que, mesmo ele fechado, ainda exista um espaço para você conseguir apertar ele um pouco mais. Eu gostei desse teclado, ele tá já no padrão ABNT, só que tem um problema, falta a tecla de interrogação, então você tem que fazer o Alt GR com o W. Isso daqui é porque eles conseguiram colocar até o ABNT, né, tem o C cedilha, o acento tá aqui na parte de cima, ele tem também já garantia aqui no Brasil e tal, mas não tinha espaço para colocar uma tecla a mais, então eles não conseguiram mudar o projeto inteiro desse notebook. Eu acho que isso é legal, eu rapidinho já mudo aqui o jeito que eu escrevo, já funciona tudo bem, mas você pode ter algum problema. Eu não acho que isso deveria fazer você comprar ou não esse notebook. Uma coisa engraçada, no entanto, é que o botão de ligar ele não tá aqui no canto, é o botão de delete, e eles ficam muito perto um do outro. Eu acho que é muito fácil você acabar escorregando, batendo em um ou outro. E claro, essas teclas aqui da parte de cima, elas são um pouco menores, tá? Existem alguns outros notebooks que têm mais espaço disponível, que eles têm essa tecla um pouco maior, né? Eles finalizam com uma tecla de mesmo tamanho que as outras. Uma coisa só que eu percebi é que quando eu comparei esse notebook com outros modelos de quase o mesmo tamanho, que ele não aproveitou tão bem essas laterais. Então as teclas dele estão um pouquinho mais grudadas uma na outra. Se pudesse ter um pouco mais de espaço e deixá-las, é muito pouco, tá? Se elas estiverem um pouquinho mais abertas, eu acho que ele seria mais confortável. Definitivamente não é ruim, mas eu acabei errando algumas teclas. Partindo pro trackpad, ele tá realmente incrível, tá? Deu pra usar super bem ele, mas tem um problema nos equipamentos Windows, é que geralmente, se você digitar qualquer tecla e tentar digitar e mexer o dedo, você vai perceber que ele não mexe. Existe quase que uma trava, que se você estiver digitando, ele não vai pegar, às vezes, o seu pulso. Isso faz com que eu perca um pouco de agilidade. Então, às vezes, eu tô mexendo e digitando e eu sinto uma engasgadinha, tá? Não é algo desse notebook, é do Windows, eu tenho essa sensação porque, sei lá, eu tô acostumado, às vezes, a usar o Mac, já mexer e clicar e tudo mais, e ele vai. Mas eu acho que realmente é de costume. Eu passei alguns dias e já comecei a melhorar porque eu sei que eu tenho que apertar o botão, esperar um pouco e daí sim mexer no trackpad para ele já começar a funcionar. Com isso, chegou a hora de eu ligar o notebook para falar um pouco mais dessa tela. Com o notebook ligado, eu já posso falar algumas coisas legais. Primeiro, ele abre em 180 graus. Então, se você quer, sei lá, deitar no sofá, usar ele meio assim para assistir alguma coisa, ou colocar até mesmo numa mesa, montar um setup, isso abre bastante possibilidade. A segunda coisa que eu queria falar é que o teclado é retroiluminado, mas eu ativei uma opção que ele identifica, através dessa câmera infravermelho, como que tá a iluminação do local, e quando tá escuro ele acende, e quando tá claro ele apaga. Então, como a gente tá num ambiente iluminado, ele tá aqui desligado. Essas são funções bem interessantes que estão dentro do aplicativo My Asus, que daqui a pouco eu já mostro para vocês. Então, liguei o notebook,
O infravermelho já detectou meu rosto, por isso que ele não tem aqui aquele leitor de digitais, ele vai usar o infravermelho, e realmente são câmeras feitas para isso, tá? Não é aquela câmera bobinha que pega qualquer rosto, é uma de infravermelho mesmo. Aqui com a tela ligada já dá para falar um pouco mais desse display, que é um OLED de 2.8K e que chega até 300 nits de brilho, então quando você aumenta ele, realmente fica bem brilhante. A tela, como ela é muito pequenininha, muito estreita, parece que ela tá bem pra frente também, então é uma qualidade que é difícil de você encontrar no mercado atualmente nessas linhas de notebook menores. Para mim, uma tela 2K já seria o suficiente, 2.8 é até um pouco acima da média do que a gente espera, mas para 13 polegadas não faria sentido colocar 4K aqui, até porque isso vai puxar um pouco mais o desempenho do computador. E é aí que a gente começa a entrar no que tem dentro desse carinha aqui. Ele já veio atualizado com a 13ª geração dos processadores Intel, então é um 1355U, é um Core i7 que ele tenta ser bastante econômico, então ele tem 2 núcleos de potência e 10 núcleos de eficiência. É um notebook focado em você não trabalhar tão pesado, mas sim na maioria do tempo conseguir economizar a bateria, e é mais o que ele está entregando. O 1355U ele também se diferencia do 1260p, que era um dos modelos do ano passado, ao utilizar um TDP menor, ou seja, ele gasta menos energia. Enquanto que o modelo do ano passado chegava de 20 a 28 watts, o TDP desse cara aqui é de 15 watts, mas a ASUS até que traz a opção de você colocar 20 watts nele para tentar aumentar um pouco mais o desempenho. De qualquer forma, ele consegue fazer o mesmo, só que por menos. E isso é muito importante para aqueles pilares que eles comentaram, né? Sustentabilidade, fino, eficiente. É algo que eu senti com esse carinha aqui, tá? Então eu usei essa última semana e eu percebi que a bateria dele consegue chegar assim até o final do dia. Então 8 a 10 horas de utilização, que era algo muito difícil a gente conseguir em equipamentos como esses com o Intel de 2, 3 anos atrás. Mas essa transição de você ter núcleos de potência com núcleos de eficiência foi o que conseguiu finalmente fazer com que os notebooks conseguissem durar mais tempo. Então, ele tá durando mais, não dá para você pegar e jogar lá a tela no máximo e achar que vai durar tanto tempo assim, mas como ela é muito forte, você não precisa estar com ela no máximo a maioria do tempo, ó. Eu gosto dele nessa altura aqui de brilho, ó, e eu acho que tava, ó, dá para colocar 1, 2, 3... Dá para aumentar em mais 3 ainda, só que eu acho que fica muito brilhante. Então eu consigo tirar 3 e já tá utilizando ele de um jeito que eu gosto, numa sala que tá iluminada. Junto com esse Core i7, essa versão aqui que eu tenho em mãos tem 16 GB de RAM e tem também 1 TB de SSD, tá? Tô abrindo aqui o Crystal Disk Mark para rodar aqui um teste bem rápido, só para entender como que é a velocidade desse SSD. Olha só, as primeiras leituras já estão saindo aqui e ele tem mais ou menos 4,5 GB de leitura. Enfim, são SSDs de boa qualidade. Eu tô colocando o resultado final aí na tela para vocês, mas não tem muito o que falar. São SSDs bons e permitem que o desempenho desse cara aqui seja bem interessante para você usar no dia a dia. Só que algumas pessoas devem estar se perguntando, será que dá para jogar com esse carinha? Porque os processadores melhoraram muito. No geral, AAA não vai funcionar de jeito nenhum. Mas se você gosta de alguns joguinhos indies, como eu, dá pra jogar sim, tá? Vou abrir aqui o Dave the Diver e, pelo que eu testei, ele roda até mesmo em 2K, tá? Tem também o Dead Cells, que funciona tranquilamente, e eu tô tentando mostrar aqui pra vocês, porque se esse é o seu tipo de jogo, ele até que consegue, tá? A placa integrada que anda aparecendo nesses notebooks é muito parecida com aquelas dedicadas mais básicas, MX230 e tudo mais. Só que se você for colocar coisa 3D assim, realmente mais pesada, ele não vai aguentar de forma alguma. Até porque o TDP é de 15 watts, é um notebook pequeno que vai esquentar mais. E tem um detalhe, tá? Ele tem 2 fãs aqui. Então é um notebook que pegou um processador que geralmente não usa 2 fãs, colocou 2 e falou, ó, pode aumentar um pouquinho o gasto energético. Olha só, tô rodando aqui o Dave the Diver. Vou entrar aqui no mar junto com ele para pegar uns peixinhos. E ele não tá em 60 quadros, claramente. Dá pra sentir que ele tá em 30, tá? Deve estar travadinho ali em 30, mas ele tá rodando em 2K. Se eu diminuir a resolução, que é algo que eu já vou fazer pra vocês... Ah, eu tô sentindo comer um pouquinho de quadro, ó. Mas tá lindo isso, hein? Caramba, bonitão de jogar assim. Deixa eu só pegar aqui uma... Peguei. Ó, tá rodando em 2880 por 1800. Tá rodando até em 2.8K. Se eu jogar pra 1440... eu acho que ele já começa, ó, já começa a rodar bem mais tranquilo. Já apareceu mais 60 quadros por segundo. Então,
é um notebook que aguenta para uma jogatina mais tranquila, ele funciona. Um ponto legal é que você tem aqui no MyAsus muita opção de como mexer no seu computador. Então aqui no Fan Profile, você consegue deixar ele no modo Standard, no modo quieto ou no modo Performance. Então estou ativando ele aqui. Ele fica um pouco mais barulhento, mas pode ser muito bom na hora de jogar ou até mesmo na hora que você quer, por exemplo, editar um vídeo e depois renderizar. Ele pode renderizar vídeos em 1080p, mas claramente 4K não vai funcionar por aqui, né? Não estou dizendo que não vai conseguir, só vai ser muito demorado e até mesmo ter algumas engasgadas, tá? Mas esse modo de performance aqui no aplicativo pode ajudar você a jogar um pouco melhor. Com isso eu vou mostrar para vocês rapidinho como tá rodando Dead Cells também. Olha só, o jogo tá rolando e eu tô sentindo que esse aqui, mesmo com a configuração mais alta, tá pegando 60 quadros. É pra você dar uma descansada, tá trabalhando, consegue jogar alguma coisa. E olha só, o USB aqui na lateral me ajudou bastante. Com esse controle aqui, já tá ligado desde primeira. Então, essas conexões parecem besteira, mas ajuda você não ter que pegar um dongle pra conseguir conectar o controle pra tudo funcionar. É o que eu falei, com relação à bateria, você vai ter mais ou menos um dia de uso. Quando você for jogar, claramente ele vai gastar bem mais, tá? Então ele tá esquentando, eu tô sentindo ele esquentar, ele ligou as fãs, ele tá sofrendo um pouco mais, mas ele consegue aguentar. E eu acho que o fato dele tá um pouco mais alto, por conta dessa parte aqui dele que levanta, também ajuda nesse resfriamento. Aliás, aquela caixa que eu mostrei no começo, ó, ela encaixa certinho no pé do notebook e deixa ele num formato ergonômico para você usar na mesa. Então dá para reutilizar e trabalhar com ele dessa forma, ó. Levanta a tela, ele fica retinho na direção que eu preciso. Com isso, a gente começa a chegar naquele ponto onde discute se realmente vale a pena ou não. Para mim, esse é o tipo de notebook que eu mais gosto, é o tipo de notebook que eu uso. Então ele é pequeno, ele me permite trabalhar de qualquer lugar, ele me dá suporte para eu conectar a outras coisas, tá? E ele tem também duas qualidades muito importantes. A primeira é a webcam dele, ela é Full HD, ela tem o infravermelho, então ela tem uma qualidade super legal. Eu já até vou mostrar ela para vocês. E o segundo ponto são as caixinhas de som. Elas estão localizadas aqui na lateral e elas são muito boas. Então eu vou mostrar primeiro a webcam e depois eu passo para as caixinhas. Essa é a webcam e o microfone do Asus ZenBook OLED. O Bruno não deixou nenhum vídeo, mas tem aqui a pessoa que está editando o vídeo para vocês falando e deixando vocês ouvirem e verem um pouco da webcam. Aqui eu tô com as luzes de estúdio e uma luz de fundo para vocês entenderem como é que funciona mais ou menos a webcam em meia luz. Acredito que ela tá indo bem, né? Bom, vocês dizem aí. Com isso, fica muito clara a aplicação dele. Finalmente ele está durando um dia inteiro de uso. O carregador dele é USB-C, então eu consigo utilizar mesmo o carregador do meu celular, consigo levar ele para qualquer lugar. Ele é mais fino do que qualquer outro notebook. A gente tem algumas outras marcas com notebooks bem finos, bem leves, mas a construção desse cara aqui me ganhou mais do que os outros super leves, tá? Então é uma opção muito legal. E o fato dele ter o HDMI tira mais um peso da minha mala, que eram os dongles, tá? Então você tem esse benefício também. Gostei muito desse notebook, recomendo para quem quer utilizar para trabalhar, tá? Os últimos processadores da Intel estão muito legais, o único ponto é o preço. Eu não tenho essa informação ainda, então não tenho como dizer se é custo-benefício. Mas a minha recomendação esse é realmente um notebook muito legal. O MyAsus traz muita opção para você utilizar esse notebook, mas deixa ele um pouquinho mais devagar. Mas mesmo assim, eu acho que vale realmente a pena para utilizar se você gosta de Windows. Se você gostou desse vídeo, gostou desse formato de vídeo, deixa um comentário aqui embaixo. Você prefere que eu passe mais tempo com ele aqui em mão falando ou prefere os vídeos que tem mais cenas, onde a gente discorre mais diretamente sobre ele? Comenta aqui embaixo, não esquece do link na descrição e claro, eu espero vocês no próximo vídeo. Então é isso, meus amigos, e até mais!